Olá pessoal que curte o J Sobrenatural, tudo bem com vocês? Em mais uma dica de filme de terror dos clássicos dos anos 60, vamos abordar um filme que marcou uma geração. E quando falamos sobre clássicos do terror, especialmente dos anos 60, não há como não mencionar o grande diretor Alfred Hitchcock. Quem era este homem tão peculiar e como a sua direção fez a diferença em muitos filmes que marcaram época? Te conto isso depois da vinheta. Alfred Hitchcock sabia dirigir e divulgar muito bem os seus filmes. Mas ele era um sujeito estranho. Considerado o mestre do suspense, costumava aparecer discretamente em algumas cenas de seus filmes. Se o protagonista é famoso, se presume que o seu personagem não morrerá. Pelo menos isso era muito comum nos filmes daquela época. Mas Alfred Hitchcock discordava deste final. Quando ele tinha 5 anos, o seu pai o mandou à delegacia com um bilhete que pedia para o delegado prender o menino na cela, para que ele se lembrasse de que isso era o que aconteceria com meninos que são desobedientes. Então vocês já imaginam os sustos e os medos que acompanhavam essa criança que mais tarde se tornaria o grande diretor de filmes de terror. Não por acaso pessoas acusadas injustamente por um crime são temas recorrentes nos filmes de Hitchcock. Ele começou sua carreira nos anos 20 no cinema criando legendas para filmes mudos. Assim, ele aprendeu a causar emoções no público, mesmo sem diálogos sonoros. Sua esposa, Alma Reville, o ajudava consertando erros de edição e roteiro. Ele desenvolveu o prazer também do voyeurismo. Sim, por observar os outros em situações íntimas ou de sofrimento. E muitas vezes o público via os filmes de Hitchcock através dos olhos do vilão, algo bem diferente para a época. Hitchcock também era fascinado por atrizes loiras. Sua educação sexual foi bem reprimida. Nascido em 1889 e morto em 1980, Hitchcock, até os 24 anos de idade, era virgem e também não sabia o que era a menstruação. Quando uma atriz pediu para ele para não gravar um filme, pois estava menstruada, daí é que passou a entender o que era a menstruação, pois até então não tivera conhecimento. Casou-se com uma ajudante de estúdio, que se tornou depois a grande colaboradora para seus filmes, Alma. Mesmo na proibição de filmes gays na época em Hollywood, Alfred fez Rope com 2 atores gays num filme de assassinato chamado Festim Diabólico, em 1948. Ele adorava fazer brincadeiras pesadas, amarrando atores por horas no estúdio, enviar caixas com ratos e insetos para aqueles que tinham pânico também. Os seus filmes, as atrizes ganhavam Oscar, mas ele nunca ganhou um Oscar como diretor, considerado uma grande injustiça. Hitchcock reprimira sua sexualidade mesmo dentro do casamento e teve apenas uma filha. Apesar de ser um diretor polêmico pelas suas atitudes, hoje consideradas grosseiras e desumanas, Hitchcock se tornou um grande diretor pela maneira como divulgava seus filmes e também como fazia o suspense. E isso se deu especial em Psicose, 1960, que já vimos no vídeo anterior. Mas 3 anos depois, Hitchcock começava um novo filme, chamado Os Pássaros. Pássaros é um filme de 1963 e se baseia num conto de 1952. A atriz principal, Tippi Hedren, tinha 33 anos na época quando fez o filme e hoje ainda está viva, com 95 anos de idade, e se tornou famosa também como ativista pela causa animal. Melanie
personagem de Tippi Hedren, é uma jovem bonita que viaja até uma cidade chamada Bodega Bay, na Califórnia, para conhecer melhor um rapaz o qual ela estava interessada. Logo que ela chega nessa cidade, há eventos estranhos, onde do nada pássaros começam a atacar as pessoas. All right, children, now please put your songbooks away, then stand up alongside your desks. We'll go out to recess as soon as everybody gets ready. Hitchcock gostava de usar cenas do cotidiano para transformá-las em medo, o inesperado que acontece em meio ao dia a dia. Algo que poderia também ocorrer com aquelas pessoas que o estavam assistindo no cinema. Como, por exemplo, aquela clássica cena de Psicose, onde a pessoa está tomando banho e é surpreendida por um assassino com uma faca. Neste filme Pássaros, as pessoas estão andando na rua, fazendo as suas coisas do cotidiano e de repente são atacadas pelas aves. O filme custou 3 milhões e faturou mais de 11 milhões. De fato, um grande sucesso de público e também de crítica. Quando a protagonista entra na loja de animais, logo no início do filme, sai um senhor de terno preto guiando 2 cachorrinhos. Este é o próprio Hitchcock, pois ele gostava de aparecer em algumas cenas de seus filmes, e no filme Pássaros ele aparece logo no início. Como não havia muitos efeitos especiais, mais de 3.200 pássaros reais foram utilizados para fazer o filme, e eram pássaros treinados, em especial os corvos, que eram muito inteligentes. Até bebida alcoólica era dada às gaivotas para que elas voassem mais baixo e assim pudesse assustar as pessoas. Isso quem mencionou foi o co-protagonista Rod Taylor, que faz o par com a Melanie. O clássico Pássaros cria uma atmosfera de apreensão, pois os ataques são repentinos e não se explica o porquê das aves atacarem as pessoas. E também o filme termina com um final aberto. Hitchcock fazia de tudo para que seus filmes impactassem o público e manipulava também os atores. Por exemplo, certa vez ele disse que atores para mim são como gado, ou seja, tem apenas que obedecer o diretor. Neste mesmo filme de Os Pássaros, há uma cena próxima do fim, na qual a protagonista sofre um ataque dos pássaros, e esse ataque foi real. Conta-se que Hitchcock mandou amarrar os pássaros na volta dela para que a cena ficasse ainda mais real e ela demonstrasse melhor suas expressões faciais. Mas, segundo a própria atriz, ela quase teve o olho perfurado pelas bicadas dos bichos.
O diretor se justificou, dizendo que fez isso algumas vezes com a atriz para que ela se expressasse melhor diante das câmeras. Na verdade, sabe-se que Hitchcock não estava apenas interessado na profissionalidade de Tippi Hedren, mas também na sua beleza. E, de fato, ele diversas vezes tentou ter algum caso com ela, mas ela sempre se desviava. Ele chegava a mandar pessoas da sua equipe atrás da atriz para ver onde ela estava e como estava. Mas, quando ela de fato resolveu rejeitar as propostas de Hitchcock, ele a prendeu num contrato de 5 anos para que fizesse apenas filmes com ele. E, neste período, não poderia fazer filmes com mais ninguém. Ela aceitou as propostas do seu diretor, até porque estava iniciando a sua carreira naquele tempo. No fim, ela ganhou o Oscar como melhor atriz do filme Os Pássaros. Detalhes à parte, o filme marcou uma geração e está disponível aqui para que vocês possam assisti-lo embaixo no link que eu estou deixando aqui na descrição do vídeo. E assim como este filme, Os Pássaros, há diversos outros filmes que marcaram a época, nos anos 60, e foram classificados como filmes de terror, embora seja um terror mais leve comparado com os filmes atuais. Se você gosta de filmes assim, continue acompanhando a série Clássicos de Terror dos anos 60 aqui no J Sobrenatural. E não esquece, curta e se inscreva no canal.